Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo número 6. Capítulo número 6. A gente vai compartilhar essa manhã um texto bastante conhecido de todos nós, no ministério de Jesus Cristo, quando, ali na região da Galileia, ele faz a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E lendo esse texto, a gente percebe esse Jesus que atua nas impossibilidades da vida humana. E quando eu estava trabalhando um pouco nesse texto tão conhecido, veio na minha mente alguns grandes vultos do passado, missionários, missionárias, que se permitiram ser usados por esse Jesus maravilhoso ao longo da história. O que dizer de George Miller? Eu sempre comento aqui, seguindo um conselho na época do Russell Shedd, quando eu estudava em São Paulo, o professor Russell Shedd comentou comigo e demais alunos, olha, sempre intercale teologia e também com alguns livros de biografia de grandes vultos da história, do passado. Tenta poder ler um pouquinho para você alimentar sua teologia, né, bíblica com a vida prática desses grandes homens e mulheres piedosos do passado. Então, desde então, há mais ou menos 30 anos que ele comentou isso, eu tento, ao longo do ano, ler essas biografias de grandes vultos. E quando eu estava preparando essa mensagem, veio à mente o famoso George Miller, que foi um missionário e também alguém que envolvido em filantropia na Inglaterra do século XIX, onde crianças viviam abandonadas em toda a Inglaterra. E George Miller, ele criou vários orfanatos. Durante a sua vida, ele abrigou mais de 10.000 crianças abandonadas nas ruas. E George Miller foi esse vulto que viveu na dependência do Senhor. E George Miller praticava 3 princípios chaves que guiavam o seu ministério. O primeiro princípio-chave era a dependência exclusiva de Deus. Miller acreditava que deveria depender unicamente do Senhor para o sustento dos orfanatos e do seu ministério, sem nunca ter perdido um centavo a alguém. Outro princípio-chave no que guiava o ministério de George Miller: oração constante. A oração era o alicerce do trabalho de Miller. Ele orava fervorosamente para todas as necessidades, desde alimentos e roupa até recursos financeiros para a manutenção dos orfanatos. E a terceira chave, o terceiro princípio do seu ministério era a leitura das Escrituras diariamente. Miller era um ávido leitor da Bíblia, buscava pela orientação e força para enfrentar o desafio. Então ele encontrava nas páginas das Escrituras toda a orientação, todo o sustento para a sua alma. Ele acreditava que a palavra de Deus continha todas as respostas para as suas necessidades ministeriais, inclusive da sua alma. Ou seja, Miller, na sua época, acreditava na suficiência das Escrituras. E como resultado, ao longo de sua vida, George Miller testemunhou inúmeras intervenções divinas que garantiram o sustento dos orfanatos, das 10.000 crianças que passaram pelo seu ministério. Alguns exemplos notáveis. Exemplo, refeições milagrosas. Houve ocasiões em que as crianças estavam à mesa sem comida alguma para servir. E de repente de manhã, várias mesas postas, dezenas e dezenas de crianças em volta da mesa, ele parava e falava assim: vamos agradecer,
mas ele sabia que na despensa não havia trigo, não havia óleo, não havia fermento, não havia leite, não havia chá, não havia nada disso. E de repente alguém batia na porta e dizia o seguinte: olha, vocês vão ficar ofendidos se a gente fez, né, pães para levar para determinado local e o pão assou demais, a gente sabe que eles não gostam de pão muito assado. Vocês gostariam de receber esse pão? E de repente entravam, né, dezenas de pães dentro do orfanato. E ali, George Miller, antes de dividir aquela refeição, orava, agradecendo a Deus e aquelas crianças. Lembram? Não tínhamos nada na mesa. E quando eles estavam agradecendo, vinha uma outra pessoa e batia na porta e dizia, né, olha, por favor, eu estava levando leite para o fornecedor, estava levando leite para o destino lá, né, para onde a gente vende, e de repente a carroça quebrou algumas dezenas de metros daqui. Vocês gostariam de receber esses latões de leite? E aí, né, ele ia lá fora com outros pegar aquele leite e voltava agradecendo a Deus pela forma milagrosa que inúmeras vezes Deus supriu de uma forma, né, impensável uma necessidade como aquela. Então chegaram doações inesperadas de alimentos, suprindo a necessidade de todos. Doações também inesperadas. Frequentemente Emília recebia doações de dinheiro de fontes desconhecidas. Exatamente quando os recursos estavam no fim. Essas doações chegavam de diversas maneiras, como cartas anônimas com dinheiro dentro, ou visita de pessoas que se sentiam movidas pelo Senhor, aí naquele orfanato, nos orfanatos, e assim, né, abençoar o ministério que Deus tinha confiado a George Miller. Então, olhando um pouquinho para a história, né, de George Miller, não tem como você olhar para esse texto e contemplar essa forma como Deus age na história. O Deus que age na história. Um Deus das coisas impossíveis, que atua no improvável, para justamente mostrar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então vamos lá abrir nossa Bíblia em João capítulo 6, verso de 1 a 15. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir no intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O título então desse texto tão maravilhoso: o Deus que atua nas impossibilidades. O Deus das impossibilidades. Na certa, muitos estão enfrentando situações que julgam ser impossíveis de serem resolvidas. E humanamente falando, é verdade.
tantas coisas nos chegam, ou que acontecem conosco, que a gente percebe que é impossível humanamente administrar. Mas para Deus, o Criador deste mundo maravilhoso de mares e montanhas, não há o que? Impossíveis. Já no Lucas 18, versículo 27, Jesus faz a pergunta: haveria alguma coisa improvável, impossível para Deus? Ele afirma que o que é impossível para as pessoas é possível para Deus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 27. Deus é especialista em fazer acontecer o que para nós é improvável. Para Deus não há impossíveis. Ele é Deus das impossibilidades. Quando Deus prometeu, quando você vai lá para Gênesis capítulo 18, né? Abraão e Sara. Quando Deus prometeu dar um filho a Sara, ela com 90 anos. E Abraão com 100 anos, incrédula, aquela Sara riu consigo mesmo dizendo: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando o meu senhor, meu marido também é idoso. Aí, olha que a gente vai ver no texto, respondendo ao deboche, à ironia de Sara, o Senhor repreendeu o casal dizendo: por que você riu, Sara? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe, Sara, alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e você terá um filho. E a gente sabe qual foi o resultado. Deus é especialista em impossibilidades, porque para Ele não há impossíveis. Impossíveis. Então, irmãos, impossibilidades devem nos levar a focar no nosso Salvador, a focar em Deus. Por quê? É Deus soberano. Em Deuteronômio 32, 39, o autor vai dizer isso claramente. Porque devemos desfrutar e levar a nossa vida a focar nesse Deus do impossível? Porque Deus é soberano. Isaías 40 vai dizer que Deus é criador de todas as coisas. Em Lucas 1:37, Gabriel vai dizer a Maria que estava grávida, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Foi isso que Gabriel fala para nossa Maria ali em Lucas capítulo 1. Então, o Deus das impossibilidades. Quando nós olhamos no Evangelho de João, você vai perceber que no Evangelho de João há 7 sinais milagrosos apontando para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Enquanto você está lá em João capítulo 6, deixa o dedo ali, vai para João capítulo 20, versículo 30. João capítulo 20, versículo 30. Por quê, irmãos? A gente vai ver 7 grandes milagres. E a multiplicação dos pães e dos peixes também é um dos sinais. Que João gosta de chamar de sinais. Ele usa o termo sinais, não tanto milagres. E ele vai dizer lá em João capítulo 20, verso 30. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Por quê? Porque João vai relatar apenas 7 milagres em todo o seu evangelho. Mas ele reconhece que Deus fez muitos outros sinais de milagres e prodígios. Mas com um objetivo. Ele vai dizer assim, olha, esses milagres, sinais foram registrados, olha só, no verso número 30 por 31, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então veja, de tantos milagres no ministério terreno de Jesus Cristo, o apóstolo João, tomado pelo Espírito Santo, ele vai registrar apenas 7. E o capítulo 6 de João é um dos sinais, é um dos milagres, que faz com que as pessoas possam olhar e autenticar, dizendo assim: Jesus é diferente. Jesus de fato é o Cristo, não é isso? Foram registrados para que creiais que Jesus é o quê? O Cristo, o Salvador, o ungido, o Filho de Deus. Ou seja, apontar para esse ministério eterno de transformação que Jesus nos oferece. Então, no Evangelho de João, nós vamos ver os 7 impossibilidades no livro de João,
onde Deus torna a possibilidade. O primeiro milagre do ministério de Jesus está lá no capítulo 2, a água em vinho, primeiro sinal. Lembra? São 7 sinais que ele separa para mostrar Jesus Cristo com poder e glória. Então, primeiro milagre, o sinal, água em vinho, no capítulo 2, poder sobre a criação, né? Ele transforma a água em vinho. O segundo sinal, no Evangelho de João, é cura de um oficial do rei, né? Um oficial, um soldado romano, um centurião, seu filho estava doentado, né? A portas da morte, e ele vai procurar a ajuda de Jesus. E Jesus fala, pode voltar para sua casa, porque ele está curado. Veja, Jesus mostra poder sobre a distância e sobre o tempo. Ele não precisou estar naquele local, eles dão uma voz de comando. Aquela criança é curada. E quando estava no meio do caminho, aquele centurião pergunta para os seus servos, né, eles trazem a notícia que aquela criança estava liberta. E ele perguntou o horário. Era justamente o horário que Jesus falou, que é para ele voltar, porque aquela criança estava curada. O terceiro sinal é a cura de um paralítico, no capítulo 5, famoso capítulo 5. Daquele jovem de 38 anos, sofrendo, no tanque de Betesda, e ninguém colocava ali para ele ser curado. E Jesus vai lá naquele ministério lindo, curando aquele paralítico, ou seja, poder sobre as doenças. O quarto sinal é justamente no capítulo 6, multiplicação dos pães, o poder sobre as ciências exatas. Às vezes Jesus não se enquadra na nossa equação, e Ele mostra de forma maravilhosa o seu poder sobre todas as coisas. O quinto sinal no Evangelho de João, andando sobre as águas. Jesus mostrando seu poder sobre a natureza física, quebrando, né, princípios da física. O sexto sinal é a cura do cego, o poder sobre as trevas. E o sétimo sinal que João mostra no seu Evangelho é a ressurreição de quem? De Lázaro, poder sobre a morte. Então a gente vê ele, né, separando esses milagres para apontar para o Senhor Jesus Cristo. Então, considerando mais de perto uma das impossibilidades, tornada impossibilidades pelo nosso Deus lá em João capítulo 6. É interessante que esse relato que nós lemos em João 6 é o único milagre mencionado nos 4 evangelhos. Ele é o único, veja, a intervenção milagrosa de Jesus que os 4 evangelhos relatam. Tanto o sinótico como o Evangelho de João, enfatizando essa característica de Jesus de fazer o impossível. É o único milagre no qual Jesus pede conselho. Ele lança uma pergunta retórica para Filipe. Filipe, onde vamos comprar pão para alimentar essa multidão? Né? Então é o único milagre na qual Jesus pede conselho. É o único milagre, terceiro, que Jesus faz um milagre. É a única vez que Jesus faz um milagre diante de uma multidão. Né? E todo mundo se beneficiou desse milagre. Todos foram alimentados, todos se fartaram, na frente de todo mundo, Jesus ele faz esse milagre. Então vamos voltar lá para o texto do Evangelho de João capítulo 6. Diz assim, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Veja, irmãos, o ministério inicial de Jesus foi ali na região da Judéia, em Jerusalém. Mas ele, com a sua popularidade, por causa das suas intervenções entre o povo, o seu ensino de autoridade, os seus milagres de prodígio, começou a chamar a atenção de muitos. Inclusive, nós vamos ver, volta um pouquinho para João capítulo 5, versículo 15. Ele cura no tanque de Betesda, lá em Jerusalém, aquela pessoa, né, aquele paralítico. Então, o que nós vamos ver em João capítulo 5, versículo 15 e 18? A sua popularidade cresce, mas a oposição, a hostilidade de homens cegos, pessoas incrédulas também crescem. E lá no versículo 15 de João 5, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Verso 17. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles entenderam a mensagem de Jesus, mas o coração estava o quê? Resistente. E Jesus, ele muda a sua região de atuação e vai para a região da Galileia, poder justamente atender a demanda ali naquele local. E a Bíblia mostra no versículo 2 que uma numerosa multidão seguia Jesus, né? Mas com que motivo? Olha lá no verso 2. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, era uma procura para se beneficiar. E a Deus, na sua graça e misericórdia, assistia aquelas pessoas. Só que eles procuravam Jesus como um meio, não como um fim em si. Apenas queriam as dádivas que Jesus oferecia, mas não queria o doador da vida, que é o próprio Jesus Cristo. E aí, Jesus naquela região, a multidão vai para aquela onde Jesus está, e Jesus, ele percebe aquilo, como vai ser comparado quando você tiver um tempo, né, ainda hoje, essa semana, leia os textos paralelos desse texto aqui, que se encontra também em Mateus, Marcos e Lucas. Então Jesus vai mostrar no texto que ele subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, o que nós vamos perceber também no texto, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ele atende às necessidades, ele ensina com a autoridade dada pelo Senhor, ensina verdades transformadoras, ele dá atenção. Evidentemente, quando a gente compara outras leituras, a gente percebe que Jesus está cansado. Os próprios discípulos estão bem cansados, mas eles dão esse tempo para poder ministrar aquelas pessoas. E aí tem a parte principal que a gente vai ver aqui nesse relato. É tarde, né? Quando a gente compara com os demais textos, já está caindo a tarde, é um lugar deserto, né? A multidão é grande e a fome é maior ainda. Não há líder na região, não há Formosa, não há Tacarejo, Mateus, e ninguém batendo açaí lá perto para poder alimentar aquela multidão. A campanha Fome do governo, a campanha Fome Zero não decolou naquela época ainda também. A situação é impossível. E de repente, o que nós vamos ver? O teste, no capítulo 5, versículo 5, versículo 10. Já havia feito 3 milagres que Jesus já tinha sido registrado. Água em vinho, cura de um oficial do rei, cura do paralítico. E aí vem a pergunta que Jesus faz a Filipe, né? Onde? Vamos lá para o verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Evidentemente, dos 12 discípulos, Jesus chama a pessoa certa. Por quê? Porque Filipe é da região, é de Betsaida, é daquela região, né, do mar da Galileia, do lago da Galileia. Ele conhecia. E aí Filipe fala: mas Jesus, não é onde, mas como, Senhor, vamos comprar? Como vamos comprar? Mas Jesus, no verso 6, diz assim o texto: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então ele joga essa pergunta retórica, né, para Filipe. E a questão aqui da pergunta retórica não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão do indivíduo sobre determinado assunto. E Jesus, ele instiga Filipe acerca de uma necessidade, né, tão latente naquele contexto. E Filipe vai responder: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ou seja, Filipe olha para Jesus e fala assim: olha, 200 denários o denário era uma moeda de prata, que equivalia a um dia, uma diária paga para um trabalhador comum. Mesmo diante de 200 dias de trabalhos, era impossível. Porque ele está dizendo assim: não é possível alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, como Mateus 16 vai mostrar. Tem muita gente, não dá para alimentar todos eles. Segundo J.A. Carson, possivelmente tinha 20.000 pessoas, tirando 5.000 homens e mais aquelas mulheres. Ou seja, era uma quantidade absurda. E Filipe dá uma resposta bastante fria, né? A resposta dele é calculista, humanista, fria.
né, sem levar em conta o fator fé. Obviamente, como diz William Hendricks, ele vai comentar o seguinte: obviamente o significado aqui é que o Senhor desejava dar a Filipe uma oportunidade de revelar se ele tinha compaixão para as pessoas e se tinha assimilado bem a lição ensinada pelos milagres como sinais. Ou seja, a oportunidade, você me lembra? Nos textos paralelos, Jesus vai dizer para os seus discípulos: dai vocês a eles o que comer. Joga a responsabilidade para os próprios discípulos. E aqui, Hendricks está comentando que Jesus justamente queria instigar essa oportunidade de compaixão para as pessoas, e se essas pessoas, no caso os discípulos, tinham assimilado bem a lição ensinada pelos milagres como sinais, a saber que indicava a majestade, poder e glória do Senhor e sua capacidade e disposição de suprir cada necessidade. O propósito dessa questão não era de modo algum obter informações necessárias sobre os locais onde se poderiam obter pães. A pergunta também não era uma indicação de que Jesus estava confuso sobre o que fazer, pois Jesus sabia que estava prestes a fazer. E aí joga então essa pergunta para Filipe, e Filipe dá essa resposta apenas objetiva, calculista, humanista, sem levar em consideração o que Jesus já tinha feito anteriormente através dos 3 primeiros milagres acontecidos ali, onde eles foram testemunhas oculares. E aí nós vamos ver também a sugestão tímida de André e o silêncio dos outros, lá no versículo número 8. Vai lá na sua Bíblia, João 6, verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Ou seja, conseguiu apenas um fornecedor, e era possivelmente um júnior, talvez um adolescente, que trouxe o seu lanchinho, 5 pães de cevada. O evangelista João é o único que dá mais detalhes acerca desse lanchinho. Veja, na época do Novo Testamento havia a cevada de trigo e a cevada e o cereal de cevada. O de cevada geralmente era pessoas mais pobres, né? E esse peixinho que ele cita aqui era um peixinho mais popular, vendido com preço mais em conta, que era geralmente conservado para poder colocar nesse pão de cevada. Ou seja, era um alimento das pessoas mais carentes. Um pão desses é um alimento, entretanto, bom e saudável. O alimento comido pelos pobres não é necessariamente uma comida pobre. Eles se alimentavam bem, mas não era aquela comida, né, etiquetada. Então, nós percebemos no texto que André considerava os 5 pães apenas 5. E os 2 peixinhos, apenas 2. E a multidão enorme e faminta, mas não considerava Jesus e seu poder e amor. Eles clamam: que é isto para tantos? E tal como André falou, assim pensavam todos eles. Ou seja, né, ambos colocaram atenção no que não tinham. Primeiro, né, Filipe, o que eles não tinham? Dinheiro. 200 denários não é possível suprir. André colocou aonde? Na comida. Essa provisão não dá, Senhor Jesus. Não dá, Senhor Jesus. Não tem como. Mas é interessante que nós vemos esse Deus das impossibilidades agindo naquele lugar. Lá no versículo número 10, disse Jesus, vai lá na sua Bíblia. Ele coloca a ordem. Por quê? Porque ele vai fazer esse milagre ali na frente de todos. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças. Ou seja, imagine um grupo de uma multidão faminta. Você precisa colocar ordem, senão vai ter histeria, senão gente vai se avançar, gente vai se machucar. Então, olha, o texto mostra em outras passagens que é grupos de 50 e grupos de 100. E aí a Bíblia vai mostrar no verso 11, olha lá no verso 11, então Jesus tomou os pães, os peixinhos, e tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Jesus, veja, eles levam a Jesus o pouco que tinha na mão do Senhor Jesus, e Jesus ele agradece diante do Pai. As pessoas
trouxeram o seu pouco, o pouco que tinha ali, aquele jovem, através de André. E Jesus, ele agradece, né, a Deus de forma muito especial, fazendo uma oração. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele agradeceu ao Deus Pai. Como é lindo ver essa cena, irmãos, né? Sendo colocado pouco na mão do Deus das impossibilidades. Note você que Jesus pega o pouco, 5 pães e 2 peixes, e dá graças a Deus. Às vezes com pouco a gente murmura, com pouco a gente reclama, com pouco a gente lamenta, com pouco a gente compara. A gente precisa entender que o pouco precisa ser alvo da gratidão de Deus também. Devemos agradecer ao Senhor. Talvez eu não estou com a minha saúde completa, mas esse pouco, Deus, eu agradeço, porque eu consegui levantar da cama. Talvez os recursos financeiros são limitados, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Precisamos aprender isso. A gente precisa entender que o pouco precisa ser alvo de gratidão diante de Deus. Mesmo que seja um café da manhã repetitivo, mesmo que seja a sobra do almoço que você vai servir na janta, precisamos agradecer ao nosso Deus. E aí percebemos que Deus atua dentro dessa esfera da impossibilidade. Assim, o milagre é relatado com simplicidade majestosa. Tudo o que sabemos é que aconteceu um grande milagre, um sinal de natureza transformativa. Assim como Jesus não criou simplesmente vinho em Caná, mas mudou a água em vinho, aqui também ele não apenas cria pães, mas transforma pães em mais pães, transforma peixe em mais peixe. Isso se alinha completamente com o propósito de sua vinda na terra. Ele não veio para criar, mas para transformar vidas. Transformar lobos em cordeiros, coração de pedra em coração de carne. Num processo desta obra gloriosa, ele demonstra a sua maravilhosa generosidade. Tudo o que ele dá generosamente. E nós vamos ver justamente isso no texto. Ele levanta aquele pouco, o nosso Deus de milagres, e ele agradece a Deus Pai. E Deus começa a atuar nessas impossibilidades. Lá no verso 11, então Jesus tomou os pães, como a gente leu, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Toda a multidão se beneficiou. E também igualmente os peixes, quanto queriam. No verso 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha que interessante. Na tradução na NVI, na parte final do versículo 12, assim: que nada seja desperdiçado. Jesus com fartura alimenta aquela multidão no deserto. Mas ele sabe claramente que recursos infinitos não são desculpa para o desperdício. Não são desculpas. E ele pede para os seus discípulos: vamos recolher as dádivas dadas nesse final de tarde aqui para essa multidão. E quando já estavam fartos, eu gosto muito desse versículo, saciando a fome. Claro, a multidão estava ali querendo o pão que perece, esquecendo que estava na presença do pão da vida que é Jesus. Mas todos se fartaram de algo que Jesus fez milagrosamente diante da multidão de seus discípulos. Já estavam fartos. Recolhi os pedaços que sobraram para que nada se perca. Irmãos, como foi falado, recursos infinitos não são desculpa para o desperdício. O esbanjamento é pecado. Não ficamos surpresos ao ler no texto quando tinham comido o suficiente. Jesus e seus discípulos: peguem os pedaços que foram deixados, para que nada seja jogado fora. Observe os pedaços, não as migalhas ou o resto, os pedaços. Por quê? Porque esses pedaços que sobraram, que encheram 12 cestos, poderiam abençoar outras pessoas. Quando o Senhor supre a necessidade do seu povo, há abundância, mas não desperdício. Com isso, o Senhor nos ensina que mesmo havendo fartura, o desperdício jamais é permitido para quem tem a marca do Cordeiro. O que sobra precisa ser aproveitado. Hoje, nesse exato momento, milhões de pessoas vão dormir com o estômago vazio. O problema do mundo não é a falta de provisão, mas a má distribuição,
há tanta injustiça. O que falta no mundo não é pão, mas compaixão por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, desperdício não sobra e desperdício não se combinam. E Jesus manda os seus discípulos recolherem. Esse Deus, né, de recursos infinitos, Ele dá essa orientação. Eu gosto de uma fala do John Piper, que ele comenta sobre justamente como a gente administra aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. John Piper é um pastor muito conhecido, eu sei que vocês leem, e vale a pena ser lido mesmo, é uma pessoa que tem um compromisso com o Senhor, mas ele, preocupado com a forma como a gente é muito dirigido por um consumismo, por bens materiais, ele vai falar sobre a responsabilidade de sermos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Aí, abre aspas aqui naquilo que ele vai falar, diz assim: a questão não é o quanto você ganha. Olha a pegada aqui de John Piper. A questão não é quanto você ganha. Grandes empresas e altos salários são uma realidade do nosso tempo. E não são necessariamente maus. Mal é ser induzido a pensar que um salário de 70 mil reais por mês tem de ser acompanhado de estilo de vida de 70 mil reais por mês. Deus nos fez para sermos condutores de sua graça. O perigo está em pensar que o condutor precisa ser revestido de ouro. Não precisa. Um condutor de plástico dá conta do recado. Percebeu a fala dele aqui? Às vezes Deus nos abençoa de uma forma muito especial e a gente quer ter um estilo lá em cima de vida. A gente não é contra, pelo contrário, o evangelho não é contra que você tira férias, viaja no Brasil, fora do Brasil, que você tenha o carro, não é isso. Mas a forma como você administra. E na fala dele é algo muito importante. Ele entendeu, John Piper, o que Deus nos ensina. Então vou repetir, irmãos. Olha só. Grandes empresas e altos salários são uma realidade do nosso tempo. E não são necessariamente maus. Mal é ser induzido a pensar que um salário de 70 mil por mês tem de ser acompanhado de um estilo de vida de 70 mil reais por mês. Deus nos fez para sermos condutores da sua graça. O perigo está em pensar que um condutor precisa revestir de ouro. Não precisa. O condutor de plástico dá conta do recado. Ou seja, Deus tem nos abençoado de forma muito especiais. Eu sei, olhando aqui, tantas pessoas que têm esse espírito de generosidade, de poder sempre abençoar os demais. Que Deus nos mantenha sempre com essa visão. Então, olha só, o Deus das impossibilidades. E ali a gente viu um milagre. Impossibilidade em possibilidade diante do Senhor, no versículo 11 e 14. Né? A matemática divina geralmente é oposta da matemática humana. Na matemática humana, no texto que nós lemos, 5 pães mais 2 peixes é igual a 7 lanchinhos. Na divina, 5 pães mais 2 peixes é igual a 5.000 homens, mais mulheres, mais criança, mais 12 cestos recolhidos cheios. Né? Então, essa é a matemática do Senhor, a matemática dele, desse Deus do impossível. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal da multiplicação ali que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, verso 15, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha só, né? As pessoas ficaram fascinadas, perplexas, diante daquilo que Jesus fez. A multidão cheia de entusiasmo. O tipo de fervor que se opera de uma multidão fanática, que espera de uma multidão fanática. Né? Jesus foge dessa gente e da agenda desse povo. Porque o povo queria o pão que perece, mas não o pão da vida. Eles queriam Jesus milagroso. Né? Eles queriam, né, um revolucionário, mas não queria de fato o Salvador. E você, acredita mesmo que Jesus é o pão da vida? Eles estavam buscando pão que perece, mas não o pão da vida. Se você continuar a leitura do capítulo 6, Jesus vai dizer isso. Vocês estão atrás de mim, para os discípulos, porque eu tenho alimentado vocês. E ali no capítulo 6,
Ele se revela como o verdadeiro pão que desceu do céu, o pão da vida, que mata a fome da alma, que transforma o caráter, que dá vida eterna. Era isso que o Senhor Jesus queria que eles entendessem. Então, olha só, nós vamos ver que esse é o Deus que nós servimos, o Deus das impossibilidades. Hoje, qual é a sua impossibilidade? Pare e pense por um instante. O que é de impossível em sua vida? O que é de impossível na vida de alguém que você ama? O que precisa ser mudado que você não consegue transformar? O que precisa ser feito que você não dá conta de realizar? O que precisa ser dito que você não é capaz de verbalizar? O que precisa ser deixado que você não sabe como abandonar? O que precisa ser tratado que você não sabe nem por onde começar? O que é impossível para nós é possível para Deus. A palavra do Senhor nunca falhará, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como o anjo vai dizer lá em Lucas 1:37. Então, meus irmãos, como é importante a gente ter essa compreensão. Na nossa caminhada nós vamos lidar com muitas coisas que nos fogem ao controle. Situações deploráveis. Situações que não há possibilidade humana de agir. E precisamos levar a esse Deus do improvável, esse Deus das impossibilidades, para que Ele haja e possamos então experimentar sempre do seu amor. Ele sabe, Deus é especialista em realizar impossíveis, mas lembre sempre que Ele tem a sua maneira de agir, o seu tempo de agir, e Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele sabe o que é melhor. Esse Deus que nós servimos, Ele sabe o que é melhor. Mas o que nós podemos fazer como lição desse Mateus 6 é nos achegar a esse Jesus, dia após dia, e contar para Ele, né, a nossa situação. E sempre ter um espírito de gratidão. Diante das intempéries da vida, precisamos ter um espírito grato, para que Ele venha atuar mesmo em situações impossíveis diante dos nossos olhos. Amém? Amém. Deus seja louvado.